grande explanação que a gente tem que fazer sobre neurovisão ou sobre neuroreabilitação visual é que, né, as pessoas acham que é algo novo, tá? Então, esse é o primeiro ponto, não é algo novo, tá bom? É algo que, como não é algo novo, a gente, desde 2002, eu já estou ligado no que é neurovisão, tá? Então, vou falar um pouquinho da história da neurovisão, mas esse não é o foco da explanação, tá? Mas a neurovisão surgiu da neurologia da visão. A neurologia da visão, essa que eram terapias, né? Tipo, vamos dizer assim, era uma especialidade onde você trabalhava a reabilitação, no caso, a neuroreabilitação visual, através de terapias visuais, né? Em pacientes que tiveram alguma lesão neurológica, alguma patologia, ou geralmente era trauma, tá? Trauma craniano era mais comum, e pós-acidente vascular cerebral. Então, geralmente, eles usavam as técnicas de terapia que existiam, tá bom? Só que não viam muitos resultados. Então, aí, parte desse grupo resolveu abandonar aí a neuroreabilitação. Quando que ela ressurge, né? Ela ressurge em 2001, com um monte de estudos que começaram a surgir, falando da neuroplasticidade, da capacidade de angiogênese, que é criar novos vasos no cérebro, novos sinapses, né? Que são as sinaptogêneses. E isso foi bem em encontro ao que já vinha acontecendo em algumas áreas, né? Que tinham tido análises e percebido que haviam certas limitações às suas técnicas. Isso eu estou falando de Europa, tá? Porque nos Estados Unidos a reabilitação é bem fraca. E na Europa, principalmente na Itália, na Alemanha, na França e na Inglaterra, né? São os países que comandam esses estudos, né? E a Itália trabalha muito numa questão, cada país desse trabalha numa determinada nuance da neurovisão, tá? Por exemplo, os alemães são os mais práticos, né? Os ingleses são os mais teóricos, mais bioquímicos, mais neurofisiológicos, vamos dizer assim. E você pega, por exemplo, os italianos, eles têm uma tendência aí muito para a ortóptica italiana, que é uma ortóptica focada muito na reabilitação através do conceito holístico, né? Então, eles vão muito para a questão de movimento, de corpo, é bem diferente, é bem interessante. E aí, eu tive contato com tudo isso, né? E comecei a atuar já em 2003, quando fui chamado para ser coordenador da universidade, eu já coloquei a disciplina de neurovisão na grade, tá? E, na época, como eu tinha ajudado a montar o projeto pedagógico, eu pude fazer isso. E aí, foi a partir daquele momento que eu falei assim, essa disciplina entrava no terceiro semestre, né? Então, tipo, em 2004, em janeiro de 2004, eu teria que dar essa disciplina. E eu falei, eu preciso me aprofundar. Foi exatamente por isso, porque eu achava necessário, ainda não estava tinindo isso na minha prática, eu ainda usava os meus protocolos, né? Porque a ortóptica, a estimulação visual, geralmente se baseia em protocolos, né? O que é protocolo? É algo que você tem uma patologia, uma disfunção, né? E você tem lá uma receitinha de como você faz. O que eu percebia na prática? Percebia na prática que essa receita não funcionava para todo mundo. Né? O que acontecia? Né? Tipo, isso aqui não tinha muito artifícios. Tinha outras áreas que eu estava estudando, conhecendo em relação a essa questão de processamento visual, optometria comportamental, outras áreas que eu estava estudando concomitante nessa época, que eu percebia que também tinham protocolos, né? E esses protocolos não me faziam feliz com os meus resultados, né? Embora eu estudasse pra caramba, sabia o que eu estava fazendo dentro do que eu tinha aprendido na faculdade de ortóptica, que é ortóptica, estudei na Unifesp, o que eu tinha aprendido ali naqueles protocolos de estimulação, de reabilitação e de terapia ortóptica mesmo, né? Então, eu sou um pouco como vocês hoje, né?
Porque eu acredito que eu converso com diversos terapeutas, principalmente os que já atuam na área, né? A gente tem aqueles pacientes que evoluem super bem com as nossas receitas, né? Com os nossos protocolos, e essa é a grande deixa que eu falo aqui. Eu não estou criticando esses protocolos e nem estou falando que eles não funcionam, tá? Só estou falando que eles são limitados e eu tive a oportunidade de trabalhar 4 anos com esses protocolos todos, né? Todos que existem hoje, quando eu me formei de 98 até 2001, eu aplicava, tá? E uma coisa interessante é que em 2000, eu fiquei um tempo fora. Quando eu voltei, eu não tinha emprego, eu era a única pessoa de São Paulo que atendia convênio de ortóptica. E eu atendi uma demanda gigante. Foi aí que eu comecei a perceber com esse espírito de curiosidade mesmo, de tipo, e começar a mapear casos que não resolviam com os protocolos que teriam que ser aplicados naquele caso. Eu percebi que quanto mais eu aplicava, mais o paciente piorava. E eu comecei a me perder. E eu estava numa clínica onde tinha um professor que era referência, né, na área de ortóptica. E ele falava assim: acontece, segue o baile. E eu não acreditava naquele segue o baile. Eu tinha um desejo de melhorar, de fazer aquele paciente sair daquela estagnação que ele estava. Era exatamente essa palavra. E hoje eu sei, né, pela neuroplasticidade, que ele estava num efeito platô. Né? Na época eu sentia essa estagnação, eu sentia. Era dolorido para mim, né? Tipo, ver uma paciente. E a gente sabe, né, que o paciente não está evoluindo, mas a gente não tem nada para colocar ali no lugar. Então a gente insiste no que a gente tem e tá tudo bem, porque é isso que a gente tem que fazer mesmo, tá tudo muito certo. Só que, tipo, eu tive essa dor, né, como terapeuta, isso em 98 a 2001. E quando eu comecei a olhar para outras técnicas, principalmente para neuroplasticidade e para neurovisão, né, começou a facilitar a minha vida. E a internet já estava bem melhor nessa época, porque tinha uma certa dificuldade, né, com essa questão de pesquisa. A gente tinha que ir lá na Bireme, baixar o artigo. Depois, com a internet, começou a ficar mais fácil. Aí eu me cadastrei todos os bancos de plataformas de referência de artigos. Eu pagava em dólar para poder ter artigos. Então, comecei a ler muito, né. É o que eu falo para meus alunos, né, tipo, isso eu só aprendi quando de uns tempos para cá, quando alguns alunos mesmo me mostraram isso, né? A gente, quando a gente está dando um curso, a gente está falando nossa experiência, a gente tem anos de curso, anos de investimento, e eu posso falar para vocês que eu tenho milhares e milhares e milhares de artigos de referências que eu já li, já coloquei em prática, já vi o que dá certo e já vi o que dá errado, né? Porque nem tudo que é referenciado científico, às vezes pode ter saído na Nature, pode ter saído na Science, das melhores revistas do mundo, mas já aconteceu em congressos que eu fui dar palestra fora daqui, de o cara que era o melhor do mundo naquele assunto, ele estava apresentando uma coisa teórica ali, que é o trabalho dele, mas a aplicabilidade daquilo na prática era impossível, porque como que a pessoa, sei lá, era um teste, por exemplo, para testar supressão na ambliopia, onde a criança tinha que ficar 1 hora com a cabeça parada, olhando para um ponto fixo, para fazer todas as medições do cérebro. Então eu sofria dessa dor, porque eu tinha ali as ferramentas que eu tinha na mão, né? E era minha grande dor não poder ajudar as pessoas, né? Mas alguns casos que se estagnavam, né? Alguns casos estagnavam mesmo. E aí, tipo, surgiu a neurovisão. Para mim, foi a minha maneira de mudar a neuroreabilitação. Por quê? Porque a neurovisão ela não trabalha com protocolo, tá? Ela não tem receita de bolo, né? Como que a neurovisão atua? A neurovisão você vai, né? Aqui está o cérebro, né? Então assim, você vai lá ter o problema, né? O problema é o problema Y. Esse problema Y no cérebro, né? Ele nas áreas visuais, ele vai afetar a área WZ, né? E aí eu vou lá e avalio todas as áreas visuais. A avaliação de neurovisão é completa de todo o processo da via. E às vezes a gente vai além. Não só avaliar as estruturas, que é o que a gente faz comumente na neurovisão, mas avaliar como as estruturas conversam, que aí é a análise do processamento visual, que a gente faz mais nos distúrbios de aprendizagem
relacionados com visão, tá? Então, a neurovisão, você avalia as estruturas, e aí eu vou ter aquele problema X e a alteração W e Z, né? Uma outra técnica, né, outra técnica com esse mesmo problema, ele vai criar um protocolo para tratar W e Z. Só que o que começou a ser visto com a neurovisão? Que nem sempre ou o W, por exemplo, estava alterado, ou o Z, ou os dois alterados poderiam ser trabalhados juntos, né, durante uma técnica. E é isso que a gente começa a falar de individualidade do nosso paciente. Se eu pegar hoje 2 pacientes, eu atender um paciente atrás do outro, com a mesma patologia, com a mesma disfunção, com a mesma origem, com o mesmo grau, com idade semelhante, a terapia visual dele prescrita vai ser diferente. Porque são detalhes, às vezes, da anamnese, ainda mais que fui estudar neuronutrição, nutrição esportiva, para trazer um aporte maior para alimentar esse cérebro. Às vezes, um detalhezinho que a mãe fala, ela é doente por doce, ele não come doce, e os pacientes são praticamente iguais, a terapia vai mudar, né? Por quê? Porque a gente tem uma performance para atuar diferentemente de cada paciente, né? Então, a neurovisão, ela é algo individualizado, tá? E aí você fala assim, mas por como que eu consigo fazer isso? A ressonância magnética funcional é um exame que você faz em vivo e eu coloco você para fazer uma atividade e eu vou ver as áreas cerebrais que estão sendo usadas. Então, esses estudos começaram em 1999, né? Só tiveram um boom em 2004, com o Prêmio Nobel falando sobre isso, né? Então, assim, foram 10 anos, né? De 99 até 2009, quando surgiu uma célula específica, né? Então, é algo que, tipo, foi bem revolucionário. Então, a ressonância magnética funcional, ela é bem interessante, porque ela mostra para a gente onde as áreas estão atuando. Então, eu posso falar para você que quando eu faço o teste X, eu estou avaliando a área Y, né? E a gente tem hoje isso na neurovisão, como a gente não trabalha com protocolos, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre isso. E assim, algumas pessoas até perguntam, né? Falam, e às vezes eu sofro até críticas nas redes sociais em relação a isso, que por que eu divido isso, né, com as pessoas? Eu podia acordar para mim, ser uma questão de dinheiro, enfim, porque eu dou conteúdo, vários conteúdos gratuitos. Da neurovisão é muito mais que dinheiro, né? Tipo, de você pensar em dinheiro, é você pensar que foi uma coisa que lá atrás resolveu a minha dor em relação até essa lacuna de tipo tá preso, né? Eu não consegui evoluir. A gente sente que o paciente não está evoluindo, é muito. Como eu posso dizer? Eu acho que pega no nosso coração, né? Se você for um paciente, um terapeuta dedicado, né? A gente acaba tendo um desejo de fazer uma melhora naquele paciente, só que a gente sabe que a gente está limitado, né? É o que acontece, por exemplo, quando a gente vê aquelas reportagens do SUS, né? Tipo, que vê o médico lá reclamando da situação e o médico tá ali falando que ele podia fazer mais, mas ele não tem nem gás para trabalhar, né? É assim que eu me sentia. Eu me sentia faltando, assim, o paciente parou, estagnou. O que eu posso fazer agora? O que eu tenho na manga? Eu não tinha nada na manga, né? Hoje eu tenho muita coisa na manga, né? E eu não teria tempo para falar todas as coisas que a gente tem na manga hoje. Muita coisa na manga, né? Tipo, guardada. Se o paciente não consegue ir por esse caminho, ele vai por esse, por esse, por esse. Pra vocês terem uma ideia como nós realizamos, né? Uma técnica de neuroreabilitação que é individualizada, né? Que cada paciente vai trazer uma demanda e você vai ter que atuar individual com aquele paciente, tá? E a gente não só avalia a visão, porque a neurovisão ela é ampla, tá? Da neurovisão é muito mais que dinheiro, né? Tipo, de você pensar em dinheiro, é você pensar que foi uma coisa que lá atrás resolveu a minha dor em relação até essa lacuna de tipo tá preso, né? Eu não consegui evoluir. A gente sente que o paciente não está evoluindo, é muito. Como eu posso dizer? Eu acho que pega no nosso coração, né? Se você for um paciente, um terapeuta dedicado,
né? A gente acaba tendo um desejo de fazer uma melhora naquele paciente, só que a gente sabe que a gente está limitado, né? É o que acontece, por exemplo, quando a gente vê aquelas reportagens do SUS, né? Tipo, que vê o médico lá reclamando da situação e o médico está ali falando que ele podia fazer mais, mas ele não tem nem gás para trabalhar, né? É assim que eu me sentia. Eu me sentia faltando, assim, o paciente parou, estagnou. O que eu posso fazer agora? O que eu tenho na manga? Eu não tinha nada na manga, né? Hoje eu tenho muita coisa na manga, né? E eu não teria tempo para falar todas as coisas que a gente tem na manga hoje. Muita coisa na manga, né? Tipo, guardada. Se o paciente não consegue ir por esse caminho, ele vai por esse, por esse, por esse. Pra vocês terem uma ideia, como nós realizamos, né? A, uma técnica de neuroreabilitação que é individualizada, né? Que cada paciente vai trazer uma demanda e você vai ter que atuar individual com aquele paciente, tá? E a gente não só avalia a visão, porque a neurovisão ela é ampla, tá? A gente faz avaliação postural, avaliação de equilíbrio, né? E não estou fazendo uma avaliação de equilíbrio como um físio faz ou um neuro. Não, eu tenho uma ideia geral de como isso está, porque na visão essas áreas são alteradas e as pessoas não sabem. Até a parte odontológica, as pessoas não sabem que podem gerar desvios, descompensações visuais, né? O que as pessoas sabem é que, tipo, o grau vai aumentando, em determinado momento da vida para, e que celular e computador e tablet não faz bem, não posso me expor à luz do sol por causa das radiações, tem que proteger contra o raio ultravioleta. Beleza, é isso que mais se fala em relação à visão, né? Que a gente sabe, é o senso comum, né? Mas existem coisas que pioram a visão e que quando o paciente chega, ele já está tão comprometido. E é esses pacientes, por exemplo, que travam em outras técnicas. Por quê? Porque a gente não aprende a avaliar isso nas outras técnicas. A gente não aprende a olhar o todo e, ao mesmo tempo, a neurovisão é bem interessante, porque ela é bem filosófica. Enquanto ela olha o todo, que é o corpo inteiro, inclusive os aspectos emocionais, tem uma pós-especialização, né, da neurovisão para quem faz a formação focada nesse aspecto, que é bem legal. Então, às vezes a gente vê assim, putz, esse problema visual que está relacionado a um componente emocional. Então, se eu ficar trabalhando muito nele e eu estou vendo que não está tendo evolução, é porque está precisando desse aporte. Eu tenho que mandar esse cara para o psicólogo, o psiquiatra, né? E aí sim, quando ele tem esse suporte, que a gente tem esse trabalho multidisciplinar, a terapia voa, né? Por que isso é possível? Porque no neurovisão a gente treina esse olhar, né? Para o aspecto postural, para o aspecto global, né? Holístico, geral, holo, né? Total. E ao mesmo tempo, a gente é tão sutil nos detalhes, porque a gente vai lá, avalia a área que está alterada, estuda aquela área que está alterada naquele paciente, tenta bolar a melhor maneira de acessar e estimular essa área, né? De modular essa área, na verdade, certo? É isso, né? E aí a gente tem lá 1024 terapias possíveis para ser usada nessa área. E aí vai a meticulosidade, né? A coisa da sutilidade de aquele paciente dentro do todo, no micro, né? Do macro para o micro, como ele pode, né? Ter melhor acesso às terapias que eu tenho. Então, eu tenho milhões de possibilidades, porque eu tenho 1024 terapias, né? Essas terapias podem ser, elas são usadas em conjunto, né? Então a possibilidade de troca é gigante. E outra coisa que a gente já sabe na neurovisão, né, na neuroplasticidade, desculpe, é que o estímulo, né, seja ele qual for, mesmo o que a gente tem na mão, ele tem que ser mudado a cada 21 dias, tá? Porque o nosso cérebro se adapta a uma rotina e quando ele se adapta a uma rotina, ele não produz mais, não é que ele deixa de produzir, ele cessa em até 80%, né, a liberação de neurotransmissores nas sinapses, né? E isso é muito sério, né? Porque o que significa dizer? Que você está investindo tempo, o seu tempo também, dinheiro, né, do paciente, esperança, porque uma mãe, quando leva o filho lá
para fazer terapia com a gente, ela tem essa esperança de que ele vai melhorar em breve, que já tá, que aquela terapia talvez seja uma das últimas, né? Essa é a esperança de pais que fazem terapia há muitos anos, e na ortóptica a gente fica muitos anos, na estimulação a gente fica muitos anos. Então, assim, por conta de... E a gente está lá fazendo a terapia há mais que 21 dias. Então, a gente está lá perdendo tempo, dinheiro e esperança, porque a gente está fazendo a terapia e não temos... Estamos fazendo com a performance cerebral de 10%, de 20% a 10% só. E isso é muito triste, eu acho, né? Porque parece que a gente está perdendo tempo. Nós não estamos, porque é o que a gente tem na mão agora, certo? É o que eu tinha na mão lá em 98 a 2001 e eu me sentia frustrado, né? É o que eu tinha de limitação e ok, você nem tinha para onde correr, né? Hoje eu vejo muito o feedback dos meus alunos, ex-alunos, né, que são da área, tá? Que já eram da área ou eram estimuladores, terapeutas visuais, enfim. E aí eles atuam, né, com a neurovisão, e eles estavam já atuando nas suas áreas, eles veem a diferença gritante, né? E não sou eu que estou falando, eles falam mesmo, né? Se você pegar ex-alunos, alunos, principalmente os ex-alunos, né? A galera que veio lá da ortóptica, que fez neurovisão, a galera que veio da optometria, que fez terapia comportamental, terapia visual na faculdade, a galera da estimulação visual, eles levam um choque, porque a gente tem diversas... a gente trabalha com a melhor performance do nosso cérebro, tá? O que a gente faz na neurovisão? Trabalha na melhor performance do seu cérebro. Isso deveria ser o slogan da neurovisão. Trabalhar na melhor performance do cérebro. E além disso, que eu acho que é bem bonito e metafórico, nós se tornamos jardineiros cerebrais, porque nós criamos novos neurônios, né? Eu acho isso muito top, né? Quando eu deito minha cabeça no travesseiro e imagino quem eu sou metaforicamente, e todo dia eu estou ensinando centenas de pessoas e atendo diversas pessoas, e indiretamente milhares, né? Porque contar todos os alunos que meus alunos já atenderam e estão ajudando, é muito legal imaginar que eu sou um jardineiro cerebral, porque eu crio os novos neurônios, a gente cria novos neurônios, né? Então, a neurovisão é isso, esse conjunto, né, de oportunidades para turbinar, para dar a melhor performance para o nosso cérebro, né? A formação de neurovisão antes era presencial e eram 18 meses, 18 encontros. Tem gente que viajou do Brasil inteiro para fazer essas formações porque já tinha viajado, já conhecia de fora. Em São Paulo, na turma 3, a gente tinha uma fisioterapeuta que tinha estudado uma técnica de desenvolvimento cognitivo junto com a fisioterapia na Itália, e ela teve acesso à neurovisão lá. E aí, quando ela soube que eu estava dando a formação, que eu tinha ficado um ano sem abrir turma, ela não pensou duas vezes em o quanto que ela ia gastar, né? E porque ela ia 18 vezes para... Ela foi 18 vezes para São Paulo, ela gastou 18 passagens, 18 hotéis, e ela é super grata e super feliz pelos resultados. E hoje ela é uma referência lá na Bahia, né? Por quê? Porque o trabalho dela deu um up, né? Os resultados falam por si só, né? De blindagem, que é uma terapia... Eu acho interessante falar isso para vocês verem que eu estou aqui para falar de neurovisão e já estou falando lá do top da neurovisão, né? Do mastermind da neurovisão. Mas para vocês verem como a gente está à frente, né? Já, né? Porque as pessoas acham que a gente começou ontem e, tipo, as coisas já estão bem avançadas. A gente tem o RVP e a terapia de blindagem. A terapia de blindagem, tanto a de RVP quanto a de blindagem, eu fiz juntamente com uma físio, né? E a Gabriela, e a gente começou a trabalhar com os nossos pacientes, já tinha um bom tempo, já mais ou menos um ano e meio, né?
Era testando mesmo, era desenvolvendo a técnica e pensando, se a gente fizer isso, se a gente colocar isso, tirar isso, a gente ia montando. Era como se fosse um jogo de quebra-cabeças. E aí, nós somos convidados, né, a fazer esse trabalho de validação das técnicas, dessas duas, na verdade, uma das técnicas, mas quando a gente chegou lá, a gente viu que precisava das duas, na Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, né? E foi na Associação Brasileira de Esclerose Múltipla que nasceu todas as outras, porque dali a gente começou a ver demanda e começou a fazer. Algumas eu fiz sozinho. Então, a terapia de blindagem é uma terapia que é usada na esclerose múltipla, tá? E o paciente na esclerose múltipla, com a evolução da doença, ele vai perdendo a visão, ele vai tendo alterações motoras bem importantes na visão, estrabismos, visão dupla. Então, é um acometimento complicado, porque é uma doença evolutiva, né? E eles têm surtos, né? E a cada surto, a tendência é que volte para a visão pior. A terapia de blindagem, a gente tem duas hoje já. A gente começou com uma, né? Na esclerose, a gente tem a de blindagem, a de relaxamento, mas a de blindagem, que é a primeira de todas, ela protege, né, todo o circuito de neuroproteção desse cérebro na área visual, tá bom? E aí vai evoluindo, evoluindo, evoluindo. O paciente tem que fazer a terapia a vida toda. Isso é meio óbvio, né? Porque é uma doença progressiva. Mas a cada surto, a visão tende a ficar preservada, né? E aí você fala assim, ah, mas isso dá certo? Tanto que dá certo, né, que a Márcia Dias, que é minha sócia, professora também do Instituto, ela já está lá há quase 7 anos, né? E os pacientes que estão com ela lá desde o começo, aqueles pacientes que foram os meus pacientes, né, de estudo, eles estão até hoje. E assim, se você fala que vai tirar a neurovisão, eles morrem, porque tipo, a visão é um bem precioso, né? E estar protegido em relação a isso é muito bom. As neurologistas de lá diziam para mim, para a Gabi, que ela falava assim, se na esclerose múltipla todos os outros sistemas tivessem um sistema de blindagem, uma terapia de blindagem, tudo bem, o paciente ia ter que fazer várias terapias, como eles já fazem, né? A esclerose múltipla não teria cura, mas ela não teria mais as comorbidades nem a sintomatologia que tem. Por quê? Porque a gente ficaria blindando, 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 e ok, né? É igual um balde furado que você vai lá e tampa, mas depois de um tempo destampa, tampa, destampa. Então, mas não está saindo água o tempo todo, né? A gente está segurando esse processo. Que é a reeducação visopostural, como o próprio nome diz, a gente faz análise postural, tá? E tenta integrar. Porque se você... Isso é um exemplo bem legal, porque eu acho que tem alguns físios aqui, né? E isso é algo que acontece muito na prática. Eu tenho lá um problema postural que gera um desvio, ou tem um desvio que gera um problema postural. Aí, o que acontece? Acontece que, tipo, se você trata o desvio e não trata a questão postural, eles estão interrelacionados, né? Na origem real lá do cérebro, né? No comando central, eles estão interrelacionados. O nosso corpo todo está interrelacionado no nosso cérebro. Então, se eu trato a postura, que é o mais comum, a visão continua atuando, e aí, com o tempo, todo aquele trabalho que eu tive, se o desvio, né, permanecer, eu trabalhei só a postura, lá sou físico, só trabalhei a postura, e o desvio da pessoa não foi tratado, depois de um tempo, aquela condição postural piora, volta a piorar de novo. Por quê? Porque o estrabismo não foi tratado. E a mesma coisa acontece, eu trabalho estrabismo, que é o que acontece na ortóptica, em outras áreas de terapia visual, e não olhar essa questão posturológica, né? Não olhando a parte posturológica, a tendência, não sabendo avaliar, né? Não sabendo perceber isso e saber que tem que interligar, você acaba tendo um problema. Mais para frente a postura começa a piorar, né? Porque você não trata isso. A gente trata junto um trabalho em conjunto com o fisioterapeuta, tá? E aí ele trabalha a postura, a gente trabalha a visão. Mas a gente consegue chegar para o fisioterapeuta e falar, olha, esse paciente aqui precisa tratar isso, porque aí é só a área. Você define como você vai tratar, mas a gente tem que trabalhar em conjunto. Tem que atacar das duas frentes, né? Então, o RVP traz essa análise posturológica aprofundada
para que o terapeuta formado em neurovisão, com especialidade em RVP, ele possa, juntamente com o fisioterapeuta, atacar as duas frentes. E o que acontece muito no RVP? Os fisioterapeutas que se formam em neurovisão, cai de louco em cima do RVP, porque é a área deles. E aí, o que é legal, que eu percebo muito na prática, que o paciente ele fica super bem assistido, né? E tem um custo menor, porque ele vai atacar pelo RVP a questão da visão e a questão da postura, como ele é físico, ele trabalha as duas coisas juntas, ele interliga. E a nossa última formação, a gente teve vários insights, porque tinham 4 fisioterapeutas lá, nessa última formação. Então, foi bem interessante, né? A gente tem o RVPO, que é a Reeducação Visopostural Oclusal, onde a gente vai fazer essa mesma análise, só que com o dentista, com o odontólogo. Oclusões dentais, elas podem descompensar desvio por toda uma questão de desarranjo entre as forças do crânio, né? E aí não adianta trabalhar só a questão do aparelho ou da placa, né, no caso de bruxismo, que também geram desvios, ou ir para a questão, por exemplo, de uma terapia craniosacral, osteopatia, porque o negócio vai além, tem que tratar a questão visual, né? E isso, por exemplo, nessa área parece tão estranho para vocês que às vezes estão estudando pela primeira vez, mas isso eu já trabalho há alguns anos já, né? Tanto que o ano passado eu tive convite para dar palestra no Congresso Mundial de Odontologia, em Londres, para falar disso, tá? Então, assim, a gente está em realidade que é a visão, a VBIO, Visual Biofeedback, onde a gente vai trabalhar aquilo que eu falei para vocês, da questão emocional, de doenças emocionais que geram problemas visuais, ou problemas visuais que estão estagnados, né, por conta do não ver, né, do terapeuta em relação a essa coisa emocional, tá? Isso é bem interessante. E ainda a VBIO tem algo que é fundamental, que é o olhar, né, sistêmico, né, o olhar para a família. Porque a gente sabe, pela psicossomática, que é uma das áreas que a gente pega pesado na VBIO, na formação, que o olhar sistêmico é importante. Né? O terapeuta ele tem que saber avaliar nuances emocionais dos pais e da criança para debatê-las juntos, né? E ver o que está acontecendo. Né? Isso ele não está fazendo papel de psicólogo, ele está só fazendo uma análise. Uma vez percebida qualquer disfunção, qualquer alteração, qualquer desequilíbrio entre esse processo sistêmico, que pode estar influenciando numa estagnação terapêutica, óbvio, né? Porque a criança, ou o próprio paciente, no caso, não consegue evoluir por conta de estar travado nessa questão emocional, que mexe inclusive com o físico. E aí a gente encaminha para o psicólogo, né? Também, na última formação, a gente tinha 3 psicólogas, e aí foi bem legal, porque a gente conseguiu reescrever esse curso. Os cursos das últimas formações para cá saíram muito melhores. Aí a gente tem a psicotrônica. Você vê que tem um monte de coisa, né? Estou falando das especialidades rapidinho, só para vocês terem uma ideia, porque às vezes eu posto lá e as pessoas me perguntam. A psicotrônica visual é uma das mais interessantes. Tem estudos, né, recentes, de quase 10 anos para cá, na verdade. Mas os últimos anos, assim, nos últimos 3 anos, estão batendo muito nessa tecla, que é muito legal, porque a psicotrônica bebe dessa fonte. A psicotrônica é uma mistura, né, de acupressure, que é aquela acupuntura sem agulha, né? Ela tem a questão da massagem, né, do contato manual, porque a gente tem certos pontos na nossa face que, se a gente estimula de um jeito certo, a gente está estimulando áreas do cérebro. Então, se o paciente tem uma lesão lá, numa área X aqui que eu quero trabalhar, eu vou trabalhar isso no rosto dele. Associado, né, à liberação de tensão, quando eu trabalho com acupressure, eu, além de ir focando a massagem nas áreas cerebrais, que isso aqui vai estimular lá, que é bem legal, eu vou trabalhar nas tensões também dos pontos de acupuntura, né, dos meridianos, que eu vou equilibrar. E aí, de novo, tem uma análise bem sistêmica, porque vocês sabem, né, que no nosso, quem tem uma noção geral aí de
de acupuntura. Na acupuntura a gente vê o corpo inteiro. A gente trata da visão sem olhar para o estômago, para o fígado, né? E aí entra de novo a questão da neuronutrição, né? Que ajuda bastante, né? Psicomotricidade junto com a neurovisão, que também trabalha esse conceito emocional, né? A psicomotricidade relacional traz para a gente bloqueios que esse paciente tem, tá? E tenta trabalhar isso de forma lúdica, através do trabalho com a criança interior. E, ao mesmo tempo, tem uma versão da psicomotricidade e neurovisão, que é PMNB, com uma pegada mais focada na própria terapia visual de neurovisão, onde eu vou incluir, né, um olhar para essa questão da psicomotricidade funcional. E, ao mesmo tempo, também ensina ao psicomotricista funcional como ele deve trabalhar durante, e aí qualquer outro profissional, com o direcionamento do olhar, tá? Eu estou ali fazendo uma técnica de psicomotricidade, um treino, né, de psicomotricidade funcional, e meu olho está onde? Né? Eu estou mandando o paciente pela alteração que ele tem, pelo problema que ele tem, eu estou mandando ele focar no ponto que ele precisa. Esse olhar que ele está tendo ao realizar essa determinada atividade é um olhar adequado? Isso vai, ao longo prazo, vai melhorar ou vai piorar o olho dele, no caso de um estrabismo? Então, esse é o olhar da psicomotricidade, né? Então, a psicomotricidade, ela traz para a gente esse olhar do direcionamento, do olhar para os terapeutas que não são visuais e para o paciente e para os terapeutas visuais, esse olhar da psicomotricidade relacional, né? Que é algo bem legal. E recentemente e eu fiz uma pesquisa e mais ou menos 70 pessoas responderam. E eu fazia uma pergunta lá, até postei esses dias aí, no Histories, né? Eu sei que às vezes o History a gente acaba perdendo. Eu fiz uma pergunta. Você tem paciente, você é terapeuta visual? E essa pergunta era para quem era terapeuta visual. Você tem, ou seja, ortótica, comportamental, estimulação visual, né? E reabilitador visual também. Fisioterapia oftálmica, tem bastante gente que vem fazer a neurovisão, quase todos os físios que fazem fisioterapia oftálmica veem que lá só aprende a musculatura, né? E tipo, o corpo é mais que músculo, para o olho é. Até porque o olho, ele é todo um componente cerebral, né? Aí eu fazia a pergunta lá, você é terapeuta visual? E aí só respondia os terapeutas visuais. Se você tinha paciente em estagnação, se você tem algum caso de paciente que não evoluiu, não está evoluindo mais, né? Que você aplica a sua técnica e não está evoluindo. Você tem paciente estagnado? Aí tinha a resposta sim, foi 78%, né? E eu acho que mais ou menos uns 15% que dava, que não sabia nem saber se tinha ou não sabia nem avaliar se o paciente dele estava estagnado ou não. Então a pessoa não tinha nem ideia. E eu acho que só 6%, eram 6% que falava que não tinha nenhum paciente estagnado. Na minha experiência clínica, nesses 22 anos de prática, de dar aula, de atendimento, de tudo que eu vejo e do que eu vivi, né? Os 4 anos que eu percebi essa estagnação nos meus pacientes, eu acredito que todo mundo tenha. Às vezes a pessoa que fala não, ela não sabe nem avaliar, não tem nem ideia do que é uma estagnação, né? Tipo, porque muitos profissionais só fazem a terapia, né? E não sabem, não avaliam, depende da avaliação de outra pessoa. Falei para vocês que modulação, né? É a gente mudar a atividade, melhorar a atividade sináptica dos neurônios. E esses neurônios, eles têm a região deles ali nos dendritos, que parece umas arvorezinhas cheias de raízes, né? E ali que a gente começa a fazer uma ramificação, ali que a gente começa a brotar e fazer, eu falei, porque a gente cria neurônios, é ali. O jardineiro neural é ali que atua, nos dendritos.
Esses dendritos, eles têm como se fosse, imagina uma flor, né, como se fossem espinhos, tá? Esses dendritos, microscopicamente falando, eles parecem espinhozinhos, que são brotinhos. Dali pode brotar um novo neurônio, uma nova ramificação. É saber, né? O que é modulação? É saber você modular a técnica, a terapia, às vezes até com orientação neuronutricional, com dicas, às vezes eu até prescrevo suplementos, orientação de suplementos, de alimentação. Eu foco muito na alimentação para ser uma coisa mais saudável, mais natural. Não que eu faça dieta, eu vou lá e falo pro cara, olha, come mais isso, inclui isso, tira isso. E vou até contar um caso bem interessante em relação a isso. E aí, a gente vai trabalhando toda essa parte de estudo, né, de modulação neural, aí esse brotinho, que a gente chama de espinha dendrítica, tá? Esse espinhozinho lá, que parece, o que eu dei exemplo para vocês, igual de uma rosa, né? Ele começa a brotar e aí começa a fazer novas ramificações. E aí a gente tem ganhos absurdos, né? A galera que veio da físio fazer neurovisão é uma galera que já era estimuladora visual, era uma galera que já tinha feito fisioftálmica e que já atuava na área, né? E percebia que, tipo, aquilo que eles tinham na mão, estimulação visual e fisioterapia oftálmica, não resolvia muita coisa, né? Ou estagnava muita coisa, enfim, N motivos. E aí eles vêm para a neurovisão. Então, o fisioterapeuta, por exemplo, que vem fazer neurovisão, ele acha que, tipo, precisa ter uma base, precisa ter feito fisioterapêutica. Não precisa, tá? Porque ele tem todo o subsídio. Qualquer um dos profissionais, tá, gente? Não é só o fisioterapeuta. Estou dando fisioterapeuta porque o que é mais interessante é que os que chegam para a gente são os que já têm experiência, que já atuam com fisioterapia oftálmica e eles percebem que está faltando algo. Porque a formação de fisioterapia, ela tem uma pegada neuro, né? Bem interessante, uma base. Eles têm essa base e aí eles falam, ué, mas a visão é totalmente neurológica, 80% da visão, da percepção, 80% do cérebro, 32 áreas corticais. Eles se questionam isso. Por que tipo, o que eu estou aprendendo não falou nem momento de neurovisão, de neurologia, de ressonância, de imagem, de sinapse, de neurotransmissor? Tipo, oi, né? Então, aí eles se questionam muito. Então, para eles tem uma grande lacuna. Então, quando eles vêm, eles já vieram estudados, mas, assim, tudo que eles aprenderam, eles vão ter um outro olhar daqui para frente. Vai ser útil? Vai. Mas vai ser um outro olhar, né? Um outro viés. São os educadores, né? Por não serem da área da saúde, então se sentem inferiores em oportunidade, mas não, né? Tipo, porque, como eu falei, o curso da formação, a gente dá todo esse embasamento. E é muito legal ver como eles evoluem, né? Qualquer curso, né, gente? Você precisa se dedicar, você precisa se empenhar, você precisa estudar, você precisa ver que, tipo, por mais que os professores sejam bons, que tipo, o curso seja bom, maravilhoso, blá, 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 você tem que ir além. Você tem que pegar as referências que o professor dá, ir atrás, fazer esses estudos, né? O aluno bom faz isso, né? Ele se sobressai. Mas mesmo o aluno mediano, que segue exatamente o que está no curso, que não vai nada além do que foi dado, ele consegue dar um upgrade muito grande e a gente fica muito feliz de sentar numa mesa com psicopedagogos, né, e discutir sobre neurologia da visão, né, sobre neurociência, neuroplasticidade, e eles falam com propriedade após a formação, como se eles fossem formados na área da saúde. Então isso não impede, porque de chegar até a gente um profissional desse, né, porque ele não vai ter dificuldade, porque a dificuldade vai ser para todo mundo, porque a neurovisão é nova para todo mundo. A visão neurovisual é diferente para todo mundo, né? Esse é o grande ponto.